Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar início a uma nova etapa do conteúdo da nossa disciplina. A gente vai falar a respeito da interação ser humano-animal. Os aspectos dessa interação, histórico, benefícios, malefícios. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma parte introdutória, geral, de todas as espécies, e a partir da próxima aula a gente vai falar especificamente algumas espécies. Dentro da interação também vai ser falado alguma coisa a respeito de ecoterapia e de terapia assistida por animais, que tem tudo a ver com a interação ser humano-animal. Vamos lá então. O homem, desde os primórdios, ele sempre teve uma ligação muito estreita com o mundo animal, ligada principalmente à sua própria subsistência e à sua sobrevivência. Tanto que as primeiras representações artísticas que foram demonstradas através das chamadas pinturas rupestres eram da fauna existente na época. As pinturas rupestres são essas pinturas que estão aparecendo aqui nessa imagem, tá? Elas são encontradas em pedras normalmente, dentro de cavernas, e são feitas com pigmentos, ou foram feitas, né? Eram feitas com pigmentos que eram extraídos de plantas e de alguns minerais, que os homens pré-históricos usavam para fazer os desenhos. A gente pode ver nessa representação aqui que existem vários desenhos de animais aqui. Então a interação entre ser humano e animal já vem desde essa época. Tá? Esses registros paleontológicos, eles nos remetem a uma época em que o homem se caracterizava como um predador, mas também como presa. Ele tanto caçava os animais, como era caçado pelos animais maiores, pelos grandes mamíferos, principalmente na época do Eoceno. Essa relação estreita entre o homem pré-histórico e os animais, ela se deve, sobretudo, ao impacto que eles tinham na vida das comunidades, né? Os seres humanos, nessa época, eles eram muito dependentes da caça. Existem indícios arqueológicos de que a domesticação dos animais ela tem iniciado na era glacial, cerca de 500 mil anos atrás. Os primeiros animais domesticados foram os cães, ou os antepassados dos cães que a gente conhece hoje. Tá? Esses animais eles se aproximavam dos acampamentos buscando alimento, iniciando então uma relação que acabou se tornando simbiótica. Né? A simbiose é aquela relação em que os dois integrantes dessa relação se beneficiam. Porque os humanos alimentavam os cães e os cães ajudavam o homem na caça. Por isso, o cão ele é considerado o simbionte mais antigo de que se tem notícia. Com o tempo, em função da evolução do homem e também da evolução do cão, essa relação acabou se modificando, melhorando o que a gente pode chamar de comunicação entre o cão e o ser humano. Aqueles cães que eram mais atentos às necessidades e aos sentimentos dos seus companheiros acabavam recebendo mais cuidados e alimentos. Consequentemente, eles acabavam tendo maiores possibilidades de sobreviver. Né? Então, aquele animal que era melhor no auxílio da caça, aquele animal que estava mais próximo do ser humano, que cativava mais o ser humano, esse animal ele tinha mais chances de sobreviver e ele acabava sendo melhor alimentado e outros aspectos que levavam esses animais a terem uma vantagem em cima dos outros.
Se nesse início, na era glacial, o homem caçava e recolhia os alimentos, eram os chamados caçadores-coletores, com as mudanças climáticas que ocorreram, com o aumento da população e com a própria evolução cultural que aconteceu com esses seres humanos, outros animais passaram a coabitar com o ser humano, iniciando um processo de domesticação de outras espécies. Esse processo ele aconteceu há aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo, na chamada Revolução Neolítica. Nessa época, o homem ele deixou de intervir na natureza de modo destrutivo. Como ele era caçador-coletor, ele matava os animais e ele coletava plantas, raízes para se alimentar, destruindo, de certa forma, o meio ambiente dele. Tá? Então, por isso, ele agia de um modo chamado destrutivo. E ele passou se tornou agricultor, se tornou pastor de animais, né? Então, consequentemente, ele se tornou sedentário. Um homem que até então era nômade, ele foi se fixando em algumas localidades, construindo suas casas, suas habitações, suas vilas. Os outros animais começaram a se aproximar, mais ou menos com o mesmo intuito que os cães se aproximaram na era glacial. Nessa época, o homem primitivo ele agia muito mais por um instinto do que pela inteligência dele, o que aproximava muito os animais, porque os animais também agiam por instinto. Essa característica é que permitiu com que o homem convivesse com mais facilidade com os animais, conseguisse amansá-los e domesticá-los. Alguns estudiosos defendem que nessa época os animais também desenvolveram algumas habilidades mentais que facilitaram essa aproximação. Essa nova relação acabou por interferir na seleção natural das espécies animais e vegetais, porque o homem começou a reproduzir e a estimular a reprodução daquelas espécies que eram benéficas para eles, em detrimento das outras espécies. E muitas dessas outras espécies que não lhe interessavam, ele inclusive tinha atitudes hostis, tentando inclusive exterminar com essas espécies. Aqui algumas evidências da existência de cães na pré-história. Na caverna de Palegaura, onde hoje se situa o Iraque, 10 a 12 mil anos atrás, foram encontradas algumas evidências da existência dos cães. E em Ain Malaha, no estado de Israel, em Israel, tá, se encontrou um túmulo de 9.350 a 9.750 anos antes de Cristo, onde se achou restos mortais de um ser humano, está aqui essa foto, provavelmente uma mulher, e um cãozinho de 3 a 5 meses de idade que a gente pode ver aqui. Nessa imagem a gente pode perceber que a mão da mulher toca o cão, e o cão está muito próximo do rosto dessa mulher, né? O que poderia indicar uma conexão emotiva. Poderia indicar que esse animalzinho era um animalzinho de estimação desse ser humano, dessa mulher provavelmente. Claro que existem outras explicações, como a possibilidade desse cão ser um presente para o guardião de um outro mundo, para o qual essa pessoa iria, para o qual nessa época os seres humanos acreditavam que as pessoas que morriam iriam. Então também tem essa questão, essa possibilidade. Tá? Mas imagina-se que, em função principalmente
dessa mão repousando sobre o animal, que já existia nessa época a questão da afinidade, do afeto pelos cães. O segundo animal que foi domesticado pelo ser humano foi a ovelha, em função de ser um animal que era multifuncional. Ele fornecia carne, ele fornecia lã para fazer as roupas que as pessoas precisavam, ele fornecia couro e também fornecia o leite. Então era um animal pluripotente, por isso, muito provavelmente, a ovelha foi a segunda espécie animal a ser domesticada pelo ser humano. Em seguida vieram os bovinos, os equídeos, suínos e caprinos, que foram domesticados por conta da força de trabalho, como meio de transporte e também como fonte de matéria-prima. No caso dos caprinos e dos bovinos, leite, carne, couro, né? Nos suínos a carne. As aves e os gatos são espécies que historicamente foram domesticadas inicialmente no Egito. O gato, ele acabou sendo domesticado por duas razões. A primeira, pela capacidade de manter os celeiros limpos de pragas, principalmente os ratos, como ele ainda é usado muitas vezes nos dias de hoje. E a segunda razão era pelo culto religioso que era prestado aos gatos. Eles acreditavam no Egito Antigo que o gato seria uma reencarnação de uma deusa chamada Bastet, que seria uma deusa responsável pela fertilidade e pela proteção das mulheres. As aves foram domesticadas já desde o início como animais ornamentais, principalmente, em função do canto e da estética, como acontece hoje também. Bernard e Desmarais, em 1996, eles colocam que cães e gatos, no passado, eles eram mantidos especificamente para desempenhar funções práticas, lá nos primórdios, né? Os gatos caçavam ratos, como a gente viu anteriormente, e os cães, além de caçar ou rastrear a caça, eles também participavam de guerras na proteção das tropas, eles também guardavam os acampamentos, posteriormente as vilas, as casas das pessoas. Eles também puxavam trenós ou charretes, que na época eram conhecidas como aranhas, proporcionavam calor. No inverno, os cães dormiam no mesmo ambiente que os seres humanos e eles se aproximavam para trocar calor com os seres humanos. E também, em algumas situações, em alguns locais, eles também poderiam servir como alimento. Esses animais domesticados, eles acabavam gerando produtos e serviços importantes para o desenvolvimento do ser humano. Os produtos seriam, como a gente viu, leite. Os ovos eles começaram a utilizar também com a domesticação das aves, a lã, a seda com a domesticação do bicho da seda, cera em relação às abelhas e a carne em relação aos principais mamíferos. Eles também colaboravam através de serviços como transporte, tração, segurança e calor, como a gente viu anteriormente. Não só o cão como fonte de calor, mas também todos os outros animais. Na maioria das vezes, essas pessoas elas viviam no mesmo ambiente que os animais viviam, nos celeiros. Então, os animais ajudavam, principalmente nas regiões frias, onde hoje é a Europa, a América do Norte, a própria Ásia setentrional, eles ajudavam como fonte de calor nas épocas frias. No século XVII, quando os cães chegavam numa idade que eles já não podiam desempenhar as funções para as quais eles foram selecionados, eles normalmente eram sacrificados, ou por enforcamento ou por afogamento. Eles eram sacrificados nessa época porque o humano ainda não tinha desenvolvido por eles uma consideração como hoje acontece, de considerar no sentido de perceber os animais como sendo capazes de poder oferecer trocas afetivas. Conceber os cães como seres dotados de sentimentos, né? Eles não tinham essa capacidade.
eles não julgavam, eles julgavam esses animais como